Bom, gente, mais uma vez, bom dia. Né? Estava morrendo de saudade de vocês e ainda estou, e é por isso que eu fiz esse cartaz aqui para vocês, mas creio que esteja no modo de espelho e vocês estejam aí vendo tudo ao contrário, mas o que está escrito é bem-vindos. Ó, saudades de todos. Gente, mil beijos para todos vocês. É muito bom estar com vocês aqui. Estou tão animada e receber vocês, que até da honra eu enchi. Mas vamos lá para poder resolver as nossas atividades, tá ok? Como eu já falei anteriormente, abram os livros de vocês, o módulo, na página 30 de Geografia, e vamos lá, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês do livro para que a gente venha fazer essa correção. Olha só. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Pronto. Primeira questão da página 39, que é acerca do assunto que nós estávamos vendo ainda quando estávamos tendo uma aula presencial, que é a realidade que nos cerca, tá? Nós temos aí a primeira questão, que é: explique o caminho do alimento da terra até as nossas mesas. Gente, essa questão fala mais aqui sobre o desenho, a ilustração que foi feita na página 29 do gibi de Maurício de Souza sobre a história de Dudu. Todo mundo sabe que Dudu é um personagem que ele é totalmente o oposto da nossa amiga Letícia. Ele não gosta de comer, tá? Dudu dá um enorme trabalho à mãe dele, não gosta de comer. Mas o interessante dessa história é todo o caminho que o alimento fez para poder chegar até a mesa de Dudu. Observem só nesse gibi que primeiro o alimento ele foi plantado, ele foi lá cultivado, ele foi regado, foi colhido no tempo certo, depois foi vendido e foi enviado assim, foi vendido para uma pessoa e enviado através dela para um supermercado. Do supermercado foi comprado por pessoas, tá? Inclusive a mãe de Dudu, que levou para casa, preparou e assim serviu a ele. Como vocês podem ler aí no balãozinho, Dudu mais uma vez não quer comer. Mas o interessante dessa história, gente, é exatamente o caminho que esse alimento está fazendo, tá? Deixa eu botar aqui na página 30. Então, se nós formos aí observar qual seria o caminho que ele faz, como é que nós iríamos começar? Através do cultivo, não é isso? Primeiro foi cultivado, logo depois ele foi colhido, depois de colhido ele foi vendido a comerciantes e então ele foi para os supermercados. E por último chegou até aí a mesa do consumidor, tá? Então, para vocês que não conseguiram responder essa questão, coloquem aí. Primeiro planta-se o alimento, depois irá colher, depois da colheita é comercializado para um comerciante que irá vender em supermercados até chegar às nossas mesas, tá? Vamos aí para a segunda questão. Na história da página 29, quantos trabalhadores foram necessários para que o milho chegasse ao consumidor? Vamos analisar lá na página 29 quantos trabalhadores foram? Observem aí no livro de vocês quantos trabalhadores foram. Vamos contar? O mesmo trabalhador que trabalhou para poder fazer toda a plantação, todo o trabalho de cultivo, ele passou para um comerciante, esse comerciante é o segundo trabalhador, o comerciante passou para alguém do supermercado, o dono do supermercado, o supermercado precisou de alguém para poder arrumar o estoque e, por último, alguém para poder estar preparando. Então, nós tivemos aí quantos trabalhadores? 5 trabalhadores, tá? Tivemos 5 trabalhadores. Essa é a resposta da segunda questão. Beleza? Tá dando para acompanhar, gente? Dá um ok aí, se tá dando para acompanhar. Pronto. Vamos para a terceira questão. Terceira questão.
Que importância tem os elementos da natureza, solo, clima, rios, calor, para a produção dos alimentos? E a tecnologia, qual a sua importância nesse processo? Os elementos naturais, gente, são importantes para o bom plantio, porque eles fazem com que venha a ter um bom desenvolvimento, tá? Referente ao produto que está sendo plantado, ele vem a atribuir, tá? Sais minerais para que o alimento ele venha a ser o suficiente saudável para o nosso consumo. Então você tem como resposta aí dessa terceira questão que os elementos naturais, eles são importantes para o bom plantio e para a colheita dos alimentos, sendo que as tecnologias, elas possuem uma grande importância tanto referente à produção, a forma como é plantado, como é feita toda a colheita, como para a comercialização, que nós já falamos aí sobre o transporte desses alimentos, tá? Deixa eu olhar aqui, que tem alguém no bate-papo falando alguma coisa. Deixa eu olhar as dúvidas. Tainara, Maria Vitória, e tem mais alguém que está dizendo que o som não está saindo, né? É o som para vocês ouvirem. Vocês estão me ouvindo? É, gente, tá tendo alguns problemas em relação ao som para alguns colegas de vocês, mas eu não tenho nem como mexer aqui, porque no caso, assim, não é referente ao meu som. Tentem entrar, vou escrever aqui. Deixa eu colocar para eles. Gente, quanto ao som de vocês, para vocês falarem, eu desativei, como eu falei no início, para que não fique tendo interrupções, sons externos, tipo som de cachorro latindo, porta batendo, aí eu desativei o som de vocês para vocês me ouvirem, tá? E ficar somente o meu áudio, ok? Vamos continuar nossa correção? Vamos aí agora para a página 33, tá? Ficou alguma dúvida, gente, referente a esse assunto? Alguém está com alguma dúvida? Se tiver com dúvida, me sinaliza aí, viu, gente? No chat, e eu vou e respondo a vocês. Tem um monte de gente dizendo que está travando. Bom, gente, vamos para a página 33. Vamos continuar nossa correção, porque nós só temos 40 minutos aqui, né? Bom, página 33. Deixa eu...
Peraí, gente, que o meu computador está um pouquinho lento. Precisamos ter um pouquinho de paciência com ele. Mas vamos lá. Página 33. Estão vendo aí? Dá para ver a tela? Pronto. Vamos lá. Nessa situação aí, nós já estamos aí encerrando o assunto sobre a realidade que nos cerca. E a primeira pergunta que nós estamos tendo aí é: o que é paisagem? Para que serve o estudo das paisagens na geografia? Essa pergunta, gente, nós resolvemos através de uma discussão que nós tivemos em sala rapidamente, para quem é do sexto ano da manhã e estava acompanhando comigo geografia. E nós vimos que paisagem é exatamente tudo aquilo que corresponde ao que nós podemos ver, ao que está ao nosso redor, tá? Tanto os elementos naturais como os elementos que são humanos, entende? Deixa eu ver aqui. 2 participantes levantaram a mão. 3 levantaram a mão. Gente, quem de vocês levantou a mão e está com dúvida, fala no chat, tá? Manda para mim aí, ó, no chat a sua dúvida que eu vou estar respondendo. Beleza? Para não ficar interrompendo a aula toda hora, para eu ter que ir no chat olhar o que vocês estão falando. Vocês mandam somente a dúvida, tá? Qualquer problema que esteja travando, não esteja conseguindo, fala pelo WhatsApp. Fala comigo ou com o coordenador pelo WhatsApp. O celular tá aqui, ó. Aí eu tô sempre olhando, viu? Qualquer coisa vocês falam aqui, eu vou estar tentando ajudar vocês. Mas vamos lá para a correção, como nós estávamos. Então, gente, voltando para o que seria a paisagem. Paisagem é tudo aquilo que corresponde aos elementos que estão ao nosso redor, tanto os elementos naturais como os elementos humanos, tá? O estudo da paisagem dentro da geografia tem uma grande importância porque permite com que venhamos a compreender como funcionam os fenômenos da natureza, tá? E as transformações que foram ocorrendo ao longo do tempo nos diferentes espaços, tá? E isso faz com que a gente venha a ter uma interação, venhamos ter uma ligação com o espaço em que nós estamos vivendo. Assim, nós conseguimos ter um conhecimento sobre a realidade que nos cerca. Entenderam? Ok? Alguma dúvida sobre essa parte, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Vamos lá, vamos continuar. Segunda questão. Na segunda questão, vocês estão vendo aí que pede para que venhamos a listar no quadro a seguir, não é isso? Os elementos naturais e humanizados que podem ser observados onde se localiza a escola em que você estuda. Onde nós estudamos, nós podemos ver tanto os elementos naturais quanto os elementos também humanizados, que são aqueles que foram feitos pelas mãos humanas. Bom, gente, nessa questão, lembrando aí, já faz um tempo que nós estamos afastados da nossa escola, mas nós conseguimos lembrar mais ou menos o local onde ela se situa e alguns elementos que podem estar ali. Na frente da escola, nós temos um canteiro, um jardim, então nós temos ali um elemento natural. Os elementos humanizados são as casas que foram construídas ao redor da escola e até o próprio prédio da escola, tá? Ao longo do caminho de vocês, de casa para a escola, alguns de vocês podem ver árvores, podem acabar vendo alguns vestígios de mata, dependendo da região onde você mora ali, tá? E acabam vendo muito mais aí alguns elementos que são humanizados, como carros, padarias, prédios, tá? Casas. Esses são elementos que foram construídos pelas mãos humanas. Já os elementos naturais são aqueles que são encontrados na natureza. Alguma dúvida nessa questão, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Ninguém com dúvida? Então, vamos seguir? Podem me seguir, gente? Vamos lá. Bom, na terceira questão,
ele pede, gente, ainda na segunda, para que você, ao concluir a análise do que você fez, você registre algumas observações no caderno. Quando estivermos de volta, né, as nossas aulas normais, nós vamos estar aí avaliando todas essas observações que nós fizemos ao longo da nossa caminhada, essas aulas virtuais, para que nós possamos estar fazendo um grande debate para relembrar os assuntos que estão sendo aqui ministrados, tá? Terceira questão. Cite algumas atividades humanas responsáveis pelas transformações das paisagens naturais e culturais que podem ser observadas atualmente. Quais das atividades humanas vocês têm visto que estão sendo responsáveis pela transformação da paisagem, tirando aquilo que é natural e transformando naquilo que é cultural? Por exemplo, atualmente, aqui na cidade de Salvador, nós estamos passando por um processo de transformação em relação às vias de transporte. Nós estamos vendo ali na região da Avenida ACM a construção do BRT, né? Que são novas vias de transporte para dar uma maior fluidez, não tem engarrafamento. E ali foram tiradas algumas árvores, algumas mudas que estavam plantadas em um determinado canteiro para poder dar espaço a essas vias. Então, esses são elementos humanos que têm transformado algumas coisas que são dos elementos naturais e têm transformado toda a paisagem. Mas se nós formos observar a nossa cidade anteriormente, há muitos anos atrás, nós tínhamos mais elementos naturais do que elementos humanos, tá? Nós tínhamos aqui muitas árvores, nós tínhamos muitos animais ainda silvestres dentro desses lugares, onde tinham resquícios de mata atlântica ainda, né? De mata. E você via que a vida era uma vida mais voltada para hábitos rurais, entende? Era muito comum você andar na cidade muito antigamente e encontrar pessoas com carroças, acompanhadas de cavalo, de burros, jegues, não é isso? Ver também algumas pessoas tendo criador de aves, com galinha, tendo criador de porco, isso tudo dentro da cidade de Salvador. Não era muito assustador, não, era muito comum se ver. Por quê? Porque o hábito de vida, o modo de viver daquela época, ele era ainda um pouco rural, um pouco ainda rústico. Mas ao longo do tempo em que tecnologias foram descobertas, houve toda uma transformação em relação à paisagem da cidade. E hoje nós temos toda uma transformação em relação às vias públicas, não é isso? Em relação às ruas. Nós temos aí metrô, nós temos transportes privados, como é o caso dos aplicativos, não é isso? De transporte, e de uma transformação também em relação ao transporte público. O que antigamente era um bondinho, hoje nós utilizamos o ônibus, não é isso? Vamos continuar aí com a nossa correção, vamos partir para a quarta questão, tá? Opa, subi um pouquinho aqui. Quarta questão. Relacione as imagens a seguir em seus respectivos setores de economia. Lembra que na aula referente a esse assunto eu falei sobre setores da economia? Nós temos 3 setores, tá? Que são as atividades primárias, que são aquelas ligadas à agricultura e à pecuária, as atividades secundárias, que são aquelas que estão ligadas aí à transformação, ligadas aí em relação ao comércio, e nós temos aí também as atividades terciárias, que estão ligadas mais à indústria, aos serviços, tá? Se nós formos analisar aqui nesse primeiro quadradinho, nós estamos vendo um homem fazendo a extração de látex, não é isso? Então, aí, a atividade que ele está fazendo é uma atividade primária, que ainda é ligada à extração vegetal. Ele está extraindo de uma árvore, tá, o látex. Então, a extração vegetal e a extração animal, que é a retirada de materiais da vegetação ou a retirada de materiais dos animais, é uma extração e, portanto, aí é uma atividade primária. No segundo quadradinho, nós estamos vendo aqui a pesca, não é isso? Então, nós estamos ainda tendo aí uma atividade primária.
No segundo aqui nós estamos vendo a transformação, a construção em relação a, a uma via pública. Me parece que é a construção de uma ponte, eu acho. Me parece que é isso. A construção de uma ponte. Nós estamos vendo aí uma atividade secundária, tá? Que é de transformação. No quarto quadradinho aqui abaixo, nós estamos vendo um teleatendimento. Me parece que é alguém atendendo uma outra pessoa. Seria aí um serviço. Quando nós prestamos um serviço a alguém, nós estamos aí dentro do setor da atividade terciária, tá? Aqui também, ó, a comercialização dentro da atividade terciária. Quando nós comercializamos, quando nós vendemos produtos, nós estamos dentro da atividade terciária, desculpa. E na indústria, em relação à transformação dos materiais, nós temos aí a atividade secundária. Então, lembrando, a atividade primária, nós estamos ligados à extração vegetal e animal. Na atividade secundária, em relação à transformação desses materiais que foram colhidos, tá? Na atividade primária. E na terciária, você já tem a comercialização desses materiais e a prestação de serviços. Beleza? Vamos agora, gente, para a página da atividade digitada. Eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, porque durante esse período eu mandei para vocês uma atividade digitada, tá? Deixa eu compartilhar a tela com vocês, porque eu coloquei aqui para a gente poder estar acompanhando. Pronto. Essa atividade, gente, digitada, já diz respeito ao nosso novo assunto, que é sobre orientação e localização, tá? Vocês estão tendo alguma dúvida em relação a esse assunto? Me procurem, mandem mensagens, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dificuldade que vocês tiverem, tá ok? Vamos lá, cadernos abertos, apostos, para fazermos a nossa correção. Orientação e localização. Para deslocar-se de um lugar para o outro na superfície terrestre, são utilizados pontos de referência. O que são pontos de referência? Bom, gente, se nós formos lá no nosso livro, na página inicial, que é a página 34, vou abrir aqui para a gente ver. Opa, apertei alguma coisa aqui errada. Pronto. Na página 34 do nosso livro, nós iniciamos aí esse assunto sobre orientação e localização. Vocês vão ver aí, gente, nessa página, né, página 35, na verdade, o desenho de uma rosa dos ventos. Olha ela aqui, tá? Pontos de referência nada mais são, gente, do que lugares ou até mesmo construções que vão nos dar uma orientação em relação à nossa localização. Professor, ainda não entendi. Por exemplo, quando eu for à casa do Emanuel, que é o nosso colega aí do sexto ano da manhã, eu terei que, se eu for lá a primeira vez, eu vou ligar para ele e procurar saber onde fica mais ou menos, qual o ponto de referência, em que local mais ou menos a casa dele fica, perto de qual estabelecimento, ou se tem uma árvore na frente, ou seja, meu ponto de referência vai ser para ir para a casa do Emanuel, no caso aí, a outra escola que tem à frente, ou um laboratório. Eu tenho como ponto de referência exatamente locais ou construções que vão me dizer referente à minha localização. Quando eu ligar para o Emanuel, eu estou indo para sua casa. Qual seria o ponto de referência para eu poder chegar aí? Ele provavelmente iria me dizer: olha, professora, eu moro na avenida que na frente tem um laboratório. Você chegando nesse laboratório e entrando nessa avenida, a minha casa é a de número tal. Pronto.
Ele deu como referência o laboratório. Então, pontos de referência são exatamente locais que fazem com que nós venhamos a descobrir toda a nossa localização e conseguimos ter uma orientação para chegarmos ao nosso ponto de destino. Gente, qualquer dúvida sobre o assunto, me procure. Eu vou estar sempre repetindo isso, tá? Qualquer dúvida. Vamos lá para a segunda questão. Opa, pronto. Por dia são realizados inúmeros voos de pilotos sobre o oceano, sobre oceanos, desertos, florestas e demais lugares que não são habitados. De que forma eles fazem para se localizarem, houve um erro ali de português, e chegarem ao destino que desejam? Gente, os pilotos eles utilizam um processo todo referente a mecanismos tecnológicos que muitas vezes são, aí tem como, né, além do radar, tem GPS. Mas esse GPS e esse radar para dar uma localização, eles utilizam os pontos de referência das coordenadas geográficas, que são dadas através desses pontos cardeais que nós estamos estudando, tá? Então, vocês vão ter aí como resposta dessa questão os pontos cardeais que podem ser encontrados através da tecnologia do GPS ou do radar, para que assim eles possam ter uma melhor localização. Beleza? Vamos para a terceira questão. Mas o mais importante para vocês saberem aí, porque eu coloquei essa segunda questão, são os pontos cardeais, tá? A rosa dos ventos. Terceira questão. Responda as perguntas abaixo. Letra A. Quantos pontos cardeais a rosa dos ventos possui e quais são? Vamos ver aqui, gente, quais são os pontos cardeais. Observem só. Os pontos cardeais no livro de vocês está registrado aqui, ó, nessas letras em cor de abóbora. Os pontos cardeais são os pontos principais, é de onde nascem os outros pontos de referência, tá? Então, portanto, nós temos o norte, temos o leste, temos o sul e temos o oeste. Então, nós temos aí 4 pontos cardeais, tá? Então, a questão, a letra A da terceira questão seria 4 pontos cardeais, tá? Possui 4 pontos que são norte, leste, oeste e sul, tá? Quais os pontos colaterais das rosas dos ventos? Ele não pergunta nem quantos, ele pergunta quais são. Vamos lá saber quais são. Os pontos colaterais, gente, são exatamente esses que estão aqui, ó, em azul. Colaterais porque eles estão aqui na região entre 2 pontos cardeais. Então, se você tem entre o norte e o leste, você tem o nordeste, tá? Deixa eu ver aqui. Alguém entrou ali. E se você for olhar aí, gente... Eita, subiu. Ó, gente, meu computador ele é desobediente, viu? Ele faz coisas meio... Então, você tem aí a região nordeste, você tem a região aqui que fica entre as posições intermediárias, tá? Em relação entre o leste e o sul, nós temos a região aí. Aqui, deixa eu dar uma olhada, para não me perder. Nós temos entre o leste e o sul, nós temos a região sudeste, nós temos entre o sul e o oeste a região sudoeste, e entre a região oeste e o norte, nós temos aí a região noroeste, que estão aqui em azul. Olhem só, tá vendo? Aqui o nordeste, aqui o sudeste, aqui o sudoeste e aqui o noroeste, tá? Alguma dúvida a respeito disso? Então, quais são as respostas? Exatamente essas, da letra B, da terceira questão. Vamos para a letra C. Em qual direção da Rosa dos Ventos fica o estado onde você mora? Vamos voltar para a Rosa dos Ventos. Quem conseguiu fazer essa questão, gente? Porque assim, se você pegar
Até por uma questão mesmo de debates ao longo da nossa vida, a gente sempre ouve nos jornais, né, nos telejornais, falando que nós daqui, que somos do estado da Bahia, estamos localizados na região Nordeste. Mas se você pegar a Rosa dos Ventos e colocar sobre o mapa do Brasil, você vai ver aí que nós estamos exatamente nessa região, que corresponde à região Nordeste, tá? Para alguns que não são alunos da EAPP ainda e são de outros estados, vocês vão precisar pegar a Rosa dos Ventos e colocar sobre mapa, vamos dizer assim, para poder você conseguir localizar em qual a região em que você está localizado. Vamos aí para a quarta e última questão. No início da civilização, o homem não tinha tecnologias como as temos para se localizar, porém chegavam ao destino que desejavam através de alguns métodos de localização. Quais métodos eram esses? Gente, no livro, novamente, quando nós voltamos aí ao nosso livro, deixa eu conseguir aqui botar. Ai, Jeová. Pronto. Acho que agora vai. Quando vamos no livro, tá? Que nós olhamos aí na página 36, existem vários métodos que eram utilizados antigamente. Um dos principais a serem utilizados pelos homens era exatamente a projeção da sombra, tá? Em relação ao sol, a projeção que os raios solares faziam da sombra no chão. Olha esse menininho aqui, ele de braços abertos virado. Os raios solares incidem sobre o corpo humano e fazem com que venham projetar uma sombra no chão. Então, para frente, né, aqui na face, a sombra para frente, você tem o norte, para trás o sul, para o lado direito você tem o leste, e o esquerdo o oeste. Então, basicamente, as pessoas faziam esse tipo de movimento, tá? Para poder conseguirem se localizar, abrir os braços. E a partir do momento em que o sol incidia sobre elas, os raios solares batiam no corpo dela, faziam com que viesse a gerar uma sombra, e eles sabiam basicamente onde estavam localizados. Quando era noite, não tinha a projeção da luz solar, eles utilizavam as constelações, tá? Eles utilizavam as estrelas, tendo aí como ponto de referência o Cruzeiro do Sul. Então, eles conseguiam aí continuar, muitas vezes, até a fazer a atividade de navegação à noite, continuar navegando à noite, através do ponto de referência que eram as constelações, que era o Cruzeiro do Sul. Bom, depois, muito depois, com a evolução, com a chegada de tecnologias desenvolvidas pelas pessoas, foi chegando aí o que hoje nós conhecemos por Rosa dos Ventos, tá? E foi gerada a bússola, que ela é um instrumento imantado, tá? Que é utilizado para poder se localizar. Lá dentro da bússola, você tem a Rosa dos Ventos, que vai dar toda a localização. É imantado, gente, a agulhinha que fica dentro dela tem um ímã que é atraído por uma força gravitacional da Terra. Tá riscando sozinho. Eu, hein? Bom, que é atraído aí pela força gravitacional da Terra. Então, ela consegue girar e dar o ponto exato para onde nós estamos indo. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Qualquer dúvida, mandem no chat, tá? Vamos continuar aí com a correção, que é referente ao dia 27, na página 39. Página 39. Observe o mapa da página 38 e responda as questões a seguir. Que paralelos estão localizados no hemisfério norte e no hemisfério sul? Bom, gente, se nós formos analisar aqui na página 38, vamos voltar lá para a gente descobrir. Se nós olharmos o desenho
do nosso planeta Terra, que está aí na página 38, nós vamos ver que ele possui uma linha vermelha. Essa linha nós já sabemos que é o marco inicial dos paralelos, que é a linha do Equador, tá? Acima da linha do Equador, você tem o hemisfério norte. Abaixo da linha do Equador, você tem o hemisfério sul, tá? Gente, ou tem alguém riscando, ou sou eu mesmo que está riscando, não sei. Sei que está aparecendo os riscos aqui na tela. Bom, mas nós temos aí os paralelos, que são exatamente aquelas linhas imaginárias que são traçadas no nosso planeta, no nosso globo terrestre, e que estão na posição horizontal, estão deitadas, tá? Voltando a dizer que o principal paralelo que nós temos, a principal linha que nós temos na horizontal, referente a paralelo, é o Equador, tá? Em relação aos paralelos, nós podemos medir as latitudes em relação à nossa localização, ok? Vamos voltar. Gente, tem alguém riscando aí. Ou é eu mesmo que está riscando? Não sei. A Letícia levantou a mão. Letícia, você está com alguma dúvida? Letícia, dúvidas você escreve aqui no chat, tá? Ok? Sim, eu vi que você levantou. Letícia Alana. Letícia Alana levantou a mão. As dúvidas, gente, vocês escrevem no chat que fica melhor, para não ter que ficar interrompendo o vídeo a todo momento, para poder ter que olhar o chat, ter que ficar olhando quem é que está levantando a mão, abaixando a mão. É melhor vocês escreverem, tá? Oi, Isis. Eu vi que Isis escreveu aqui. Bom, voltando lá na página 39, que paralelos estão localizados no hemisfério norte e no hemisfério sul? Como eu falei a vocês, nós temos o Equador como marco inicial, temos o hemisfério norte que está acima e o hemisfério sul que está abaixo. Os paralelos que nós temos ao norte são exatamente aqueles, né? O principal que nós temos aí ao norte. Ah, meu Deus, eu subi demais. Eu não estou conseguindo operar aqui. Vou precisar rever isso. Meu Deus do céu. Pronto, consegui. Aleluias. Pronto. Nós temos aqui, ó, a linha do Equador, conseguem ver? E ao norte, tá? No hemisfério norte, nós temos aí o Trópico de Câncer. Esse Trópico de Câncer, gente, é o paralelo principal ao norte, tá? Abaixo da linha do Equador, onde fica o sul, nós temos o Trópico de Capricórnio. Esse é o principal ao sul. Então, como resposta dessa primeira questão, no hemisfério norte você tem o Trópico de Câncer e no hemisfério sul o Trópico de Capricórnio, tá? Vamos lá. Que paralelos importantes cortam o território brasileiro? Se nós formos olhar dentro daquele mesmo planisfério que estávamos analisando, vamos ver que o nosso território brasileiro ele é atravessado tanto pela linha do Equador como pela linha de Capricórnio. A linha do Equador corta o nosso país, o nosso território ao norte e a linha de Capricórnio ao sul, tá? Por estar situado entre o Equador e ser aqui entre o Trópico de Capricórnio, nós somos chamados de terra tropical, tá? Exatamente por estarmos situados aí em um trópico. Por isso que nós levamos essa nomeação de terra tropical. Vamos lá, tô tentando adiantar o máximo que eu posso.
Então, nós temos aí a letra B como linha do Equador e Trópico de Capricórnio, ok? Em relação, letra C, em relação à linha do Equador, e em que hemisfério está localizada a maior parte do nosso território? Olha só. Em relação à linha do Equador, tomando a linha do Equador como referência, tá? Você tem aqui a linha do Equador como referência. Em relação a ela, nós estamos mais situados ao norte ou ao sul? Nós estamos mais situados ao sul da linha do Equador, tá? Então, aí nós estamos localizados mais ao hemisfério sul da linha do Equador. Estamos abaixo da linha do Equador. Bom, vamos agora para a última correção, que é referente à atividade do dia 4/5, tá? Abram aí o livro de vocês na página 41. Gente, essa atividade é uma atividade para que você venha estar em discussão na sala de aula, tá? Para que nós podemos estar debatendo. Como nós não estamos em sala de aula no momento, infelizmente, mas podemos estar debatendo esse assunto, vamos assim responder essa questão juntos, tá? Vocês estão vendo aí a primeira questão. Em quais continentes estão localizados cada um dos pontos assinalados do mapa? Vamos ver? Olha só. Nós temos aqui o continente. Deixa eu só localizar. Foi na página 38 que eu vi. Eu tinha visto um mapa que pode nos auxiliar. Deixa eu abrir para a gente poder. Pronto. O primeiro pontinho que nós vimos lá, gente, de vermelho, é nesse daqui que compreende a cor roxa, que é o continente da Oceania, tá? Agora vamos ver os outros demais pontos. O continente que está em cor de abóbora mais forte, que é esse aqui, é o continente europeu. Olha, se vocês olharem lá, eu vou estar sempre fazendo esse link entre as duas páginas, tá? Aqui, ó, continente da Oceania, letra E, letra B, continente europeu, tá? Que eu já havia falado para vocês. Em amarelo está o continente asiático, tá? Aqui, ó, a Ásia, em amarelinho, tá? Eu acho que isso aqui é um rosa. Aqui em rosa está toda a América, tá? E em verde a África. Essa cor amarelinha lá na página 41 aqui, corresponde à letra D, tá? A letra C, a África, continente africano, e a letra A, que é a América, que tá aí, eu acho que é em rosa, tá? Então, vocês estão respondendo aí a primeira questão já. Na segunda questão, quais são as coordenadas geográficas assinaladas com as letras B, C, D e E? Bom, gente, voltando um pouquinho ao assunto. As coordenadas geográficas têm como latitudes as linhas que estão em horizontal, como longitudes as que estão em vertical. Se nós formos olhar aqui, ó, por exemplo, deixa eu aumentar a tela porque o número está muito pequenininho. Por exemplo, vamos começar pela coordenada letra A, tá? Letra A está localizado em qual latitude? Ela possui uma latitude, deixa eu ver pelo livro porque eu não enxergo, tá? A letra A está localizada aí na latitude ao norte, tá? 40 graus ao norte, tá? E como longitude aí, ó, 100 graus, tá? Se você verificar aqui, ó, 40 graus ao norte, desculpa, 40 graus oeste, aqui, ó, 40 graus oeste e 100 graus, ó, a linhazinha dele aqui, ó, ao norte, tá? Você sempre vai ver, gente, a latitude referente a oeste e a leste e a longitude sempre referente ao norte e ao sul, tá? Não esqueçam. Latitude, leste, oeste. Longitude, norte, sul. Beleza? Então, aqui você tem 40 graus a oeste
e 100 graus a norte. Na letra B, você tem... Deixa eu olhar novamente aqui, que está muito apagado no digital. Você tem 60 graus a leste, tá? Latitude. E em longitude, você tem aí, aqui, 40 graus ao norte, tá? Aqui, ó, 40 graus. Beleza? A letra C, vocês vão ter aí, onde está em cima na letra C, 10 graus a oeste, ó, tá? Desculpa, a leste. Nós estamos utilizando, gente, para vocês saberem, basicamente, onde fica leste e oeste. Como assim para você saber que é leste e oeste? Olha essa linhazinha aqui, ó, onde o mouse está passando. É o meridiano de Greenwich. Ele vai ser o marco inicial para você saber onde fica leste, onde fica oeste e onde fica leste, tá? Então, você tem aqui para o lado de cá leste e para o lado de cá oeste. Então, a letra C está localizada totalmente a leste. Então, aqui você tem 10 graus a leste em relação à latitude e em relação à longitude, deixa eu olhar o número novamente aqui, que como o de vocês não tem resposta, mas eu não consigo enxergar os números. Aqui. Está a 20 graus, tá vendo? Aí, ao sul. 10 graus a leste em relação à latitude e em relação à longitude. Oi, Daniel. Tá surgindo algumas dúvidas aqui. Como eu estava falando, gente, 10 graus a leste e 20 graus a sul, tá? Assim como o meridiano de Greenwich, eu estou utilizando também para poder saber o que é norte e o que é sul, o Equador. Aqui, ó, o marco zero, tá vendo? O Equador. Aqui para cima do Equador eu tenho o norte e aqui para baixo eu tenho o sul. Para esse lado de cá do meridiano de Greenwich eu tenho o oeste, para o lado de cá o oeste, tá ok? Então, na letra C eu tenho 10 graus leste e 20 graus sul. Voltando. Letra D. Na letra D, eu vou ter aí, que númerozinho é esse? 30 graus, tá? Leste, tem na letra D, 30 graus leste e exatos aqui. 100 graus a norte, tá? Letra D, em relação à latitude, 30 graus leste e 100 graus norte, tá? Na letra E, nós já temos aqui, em relação à latitude. A latitude, eu tenho, que número é esse? 30 graus leste, aqui, ó. 30 graus leste e só um momento, gente. Nós temos aqui, ó, na letra E, tá vendo? Nós estamos aqui a leste do meridiano de Greenwich, a exatos 30 graus, e em longitude nós estamos aqui, ó, no hemisfério, tá vendo? Sul. A quantos graus? A exatos 140 graus sul. Tá ok? Oi, Dinho. Oi, Dinho. Alô?
Oi. Isso mesmo, é para você responder no caderno, né? Não, as perguntas estão no livro. Para vocês acompanharem a pergunta está no livro, tá? De nada, amor. Tchau. Gente, um colega de vocês, que é o Daniel, acabou de ligar, falando que respondeu essa questão no caderno. A resposta você coloca no caderno, tá? Mas as perguntas estão no livro. Somente para poder finalizar aí, gente, em uma próxima aula nós vamos estar terminando de corrigir essa página 41, porque agora vocês vão ter uma outra aula, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês precisam estar me procurando, precisam estar enviando para mim as dúvidas de vocês, tá? É meio complicado ainda, nós estamos no início, mas eu quero agradecer a atenção de todos vocês, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Beijão.